Louvado seja aquele que vive e reina para todo sempre, nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele honra, a Ele glória, a Ele todo o nosso louvor, toda a nossa atenção, toda a nossa gratidão. Que bom estarmos juntos aqui, essa véspera de feriado, razão pela qual alguns irmãos não estão aqui, aproveitaram aí uma folguinha, e também alguns irmãos que estão enfrentando algumas dificuldades de saúde, e estamos orando para que todos estejam bem em breve. Por gentileza, abra a tua Bíblia comigo, por favor. Primeira carta de João, capítulo 4. Estamos seguindo na nossa série de mensagens Amor, Cura para o Medo. Como temos aprendido, né? Como temos aprendido com esta carta maravilhosa do apóstolo João. É uma carta que nós vemos uma linguagem cheia de contrastes, né? O apóstolo trabalha muito bem isso, mostrando que não há meio termos em algumas situações, como nós muitas vezes queremos encontrar. Meio termos para a nossa fé, meio termos para a nossa vida, meio termos para a nossa conduta. João, de uma forma muito categórica, instrui a igreja sobre o perigo dessa dicotomia, dessa dupla pertence, dessa atitude um tanto meio duvidosa, sou ou não sou, o que é verdade, o que não é, o que é de Deus, o que não é. E ele faz contrastes muito claros, muito precisos, muito instrutivos para a nossa vida, para a nossa prática de fé. Então vamos ler juntos, capítulo 4 da primeira carta de João. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, seguindo aqui na nossa série. Dá boas-vindas se tiver alguém vindo pela primeira vez na base, seja bem-vindo. Lembrando que essa é uma série de mensagens, nós costumamos fazer séries de mensagens expositivas, e estamos na primeira carta de João. Todas as mensagens estão lá no nosso canal no YouTube, é muito interessante que você acompanhe, releia, ou reescute. Pode ser também só escutar, além de ver, pode ser só escutar pelo podcast da igreja. Baixa o aplicativo da base, tem muito conteúdo legal para você ver lá e desfrutar, se tiver perdido alguma das mensagens. Compartilhar também, se desejar. Ok? Vou ler na Nova Versão Internacional, na NVI, 1 de João, capítulo 4, versículo de 1 a 4. Diz assim a santa, bendita palavra do Senhor. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, louvamos o teu nome. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o nosso louvor e a nossa gratidão, Senhor. Somos gratos por mais uma oportunidade que Tu nos dá de ouvir a Tua palavra, de sermos instruídos, ó Deus, na Tua santa palavra, e que assim seja em nossas vidas, ó Deus, que sejam palavras que venham nos trazer alimento espiritual, não apenas encham nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente, mas que sejam transformados em prática na nossa vida cristã, prática de fé, Senhor, para a edificação da Tua igreja e para que outras pessoas sejam alcançadas por meio da prática do Evangelho em nossas vidas. Assim nós te pedimos, Senhor, que seja mensagem clara para os nossos corações, que Teu Espírito ministre de uma forma simples, de uma forma precisa, de uma forma eficaz, para a glória do Teu nome. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu vou ler rapidinho de novo esse texto, tá? Atente. João capítulo 1, capítulo 4, versículos de 1 a 4.
Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele é maior do que aquele que está no mundo. Esse versículo 4 é bem conhecido, né? Mas vamos entender o que ele significa. É muito importante que a gente chegue até ele depois de passar pelos versículos anteriores. Esse texto, meus irmãos, ele me remete a uma experiência pessoal. Eu vou compartilhar com vocês para introduzir nossa reflexão hoje. Eu vivi essa experiência num povoado do interior do Maranhão. Eu fui convidado para pregar numa igreja que estava sendo plantada num povoado muito pobre, em São Domingos do Maranhão. O culto tinha bastante gente, eu estava muito feliz ali pela oportunidade de pregar para aquelas pessoas, de pregar o evangelho para aquelas pessoas. Logo que me foi dada a palavra, depois dos louvores, muito simples, eu comecei a pregar. Eu percebi que tinha na porta de entrada um homem em pé, e aquele homem, ele estava com claros sinais de embriaguez, porque ele estava em pé, mas estava meio que, cambaleando. E ao passo que eu comecei a pregar, ele começou a dizer aleluia, e falava outras palavras meio sem sentido, enquanto eu pregava. Mas só que aquele aleluia dele tinha um certo deboche. Não era simples um aleluia só porque ele estava ali querendo dizer aleluia ou estava embriagado. Não, tinha um deboche e era perceptível isso. Aí alguns voluntários da igreja, depois de um tempo, assim 5 minutos, 10 minutos de pregação, muitos aleluias depois, tentaram assim conter as intervenções dele e tudo mais, mas não teve muito sucesso. Ele não estava muito controlável, né? E aí, eu pregando aqui, né? Num dado momento eu percebi que estava tirando a atenção das pessoas. As pessoas já não conseguiam se concentrar naquilo que eu estava pregando, já estava criando um constrangimento nos anfitriões, eles já estavam envergonhados com aquela situação. E aí, eu acho que pode baixar um pouquinho o volume aqui do microfone, gente, está dando uma microfonia. Eu resolvi suspender por um momento a palavra, e aí eu chamei aquele homem para frente, para vir à frente. Falei, por gentileza, meu amigo, vem aqui na frente. Aí com um sorriso debochado ele veio, mas com aquele sorriso de deboche na cara. Muito bem. Quando ele vinha eu orava, né? Senhor, vai lá, me direciona aí. Quando ele chegou, cumprimentei, perguntei o nome dele, aí ele respondeu, emendando sempre com aleluia, né? Sempre com aquele tom de sarcasmo, meio debochado. Aí depois eu pedi, com muito jeito, por gentileza, que ele me deixasse pregar, porque as pessoas estavam ali e queriam ouvir. E pedi também que, por favor, que ele sentasse, que também ouvisse, que seria uma alegria para mim se ele pudesse sentar e não ficasse em pé, já que tinha lugar para ele e tudo mais. E ele podia ficar ali ouvindo a palavra, e ele só me olhando, né, com um sorriso sarcástico no rosto. Eu não sei quantos de mim ele estava olhando, mas ele estava olhando. Eu não sei se era 1, 2 ou 3. Ele estava tentando, olhando para um dos de mim que ele estava vendo naquele momento. Mas brincadeiras à parte, meus irmãos, quando eu olhei nos olhos dele perto, eu vi, e o Senhor me fez discernir também, que havia algo mais do que só uma embriaguez no estado daquele homem, né? Então,
discernindo ali, eu perguntei para ele assim, se eu podia orar por ele, se eu podia orar. E ele disse: pode, ora aí, ora aí, ora, tá bom. E aí, meus irmãos, na minha mente veio uma passagem bíblica na minha mente naquele momento, e a passagem era 1 João capítulo 4, versículos 2 e 3, estão nesse texto aí que nós lemos hoje. E aí eu comecei a orar, o texto estava na minha mente, e eu comecei a orar, e antes de dizer o amém, ele estava ali, né? Antes de dizer o amém, eu perguntei se ele poderia repetir comigo uma oração. Ele disse que sim, vai lá. E então eu orei mais ou menos assim: Senhor Jesus. Aí ele repetiu: Senhor Jesus, eu te agradeço por estar aqui. Aí ele: eu te agradeço por estar aqui. Foi repetindo do jeito que dava para, apesar do efeito alcoólico ali, ele repetiu até aí. Eu prossegui: eu creio que tu és o Senhor. Eu creio que tu és o Senhor. Ele repetiu. E aí eu cheguei no ponto que eu pretendia chegar, e aí eu disse: eu creio que tu és o Cristo, o Deus que se fez carne, morreu na cruz para perdão dos meus pecados. Aí depois que ele ouviu, ele repetiu essa frase da seguinte forma: eu creio que tu és. Aí pausa, uma garrafa de pinga. E sorriu, dada a embriaguez. Naquele momento eu vi que, além da embriaguez, ele estava com uma influência de um espírito maligno, o espírito do anticristo, podemos dizer, olhando aqui para esse texto de João. Não necessariamente, meus irmãos, se tratava de uma possessão plena, mas era com certeza uma influência, era uma opressão. Ele estava ali sobre uma influência maligna, e eu vi que não havia a menor possibilidade de ele confessar a Cristo, a menos que o Espírito Santo de Deus viesse sobre ele, e isso não me cabe. Isso só cabe ao Senhor, só Ele tem esse poder. Mas é claro que eu orei, né? Claro que eu orei, eu pedi ao Senhor, eu pedi que o Senhor repreendesse aquele espírito maligno, eu pedi que o Senhor tocasse o seu coração, pedi que o Senhor o curasse, perdoasse seus pecados. Eu orei. E aí ele não causou mais problemas no culto, né? Naquele momento ele permitiu que os voluntários levassem ele, acompanhasse até uma cadeira, ele sentou lá, mas pelo que eu me lembro, ele não ficou até o fim da pregação. Teve um momento que ele levantou e foi embora. Aquela cena ficou muito marcada na minha mente, mas uma outra cena ficou muito também marcada na minha mente naquele dia. Foi uma manhã, era de manhã, eu ia pregar à noite na igreja, ali era uma igreja em plantação, e a imagem que ficou marcada na minha mente, meus irmãos, era a imagem de uma jovem chorando no fim do culto, se rendendo aos pés do Senhor. E depois eu fiquei sabendo que aquela jovem era a filha daquele homem. Algumas pessoas não conseguem confessar Jesus, outras sim, outras sim. Meus irmãos, esse texto de hoje aqui da carta de João, ela nos fala de uma necessidade que é urgente dos crentes daquela igreja na época de João, mas também de todos os tempos, de discernir os espíritos, para saber se os espíritos são de Deus, são provenientes de Deus, ou são provenientes do anticristo, como João deixa bem claro aqui. A questão central aqui desse texto, ela vai tratar de um ensino enganoso, de um ensino proferido por falsos mestres. A gente tem visto isso ao longo de toda a carta, por falsos mestres infiltrados na igreja, com o objetivo de quê? De desviar a fé dos irmãos, de enfraquecer a fé dos cristãos.
Nesse texto aqui, João vai dar uma fórmula, uma regra básica, simples, para auxiliar os irmãos nesse discernimento. Ele vai dizer, versículo 2: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Meus irmãos, Jesus era um nome comum naquela época. Enquanto eu falava de Jesus, aquele homem repetia: Jesus é o Senhor, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Mas quando foi específico, era o Jesus Deus, o verbo que se faz carne, o Deus encarnado que morreu na cruz. Ele não conseguiu falar, porque o espírito do anticristo não consegue. João dá essa regra básica aqui, e aí João segue utilizando a sua fórmula, vamos dizer, seu estilo de opostos, né, na sua linguagem. Ele vem utilizando isso desde o início da carta, nós temos visto aqui, né? Então, novamente, verdade, mentira, luz e trevas, Cristo e anticristo voltam a ser assuntos aqui das advertências de João para uma igreja que estava sendo ameaçada por falsos profetas, mas também uma igreja que era ameaçada pelas próprias fraquezas humanas, como nós. Por isso a igreja, por isso o texto é tão atual para as igrejas de todos os tempos. E aí, nesse contexto aqui, baseado nesses contrastes que marcam a epístola de João, vem o tema do nosso sermão. Está aí o tema? Tá. Nosso tema: a fé que nos distingue do mundo. À luz desse trecho aqui, meus irmãos, dessa primeira carta de João que nós lemos, capítulo 4, de 1 a 4, nós vemos 4 intenções do autor, tá? 4 intenções ao dirigir essas palavras àqueles irmãos. Então, João vai iniciar o capítulo trazendo um alerta de fé, muito claro. Ele traz um alerta, depois ele dará uma ordem de fé para ser seguida, para ser obedecida, e logo em seguida ele traz uma regra, já falamos aqui, uma regra de fé que deveria ser seguida juntamente com a ordem que deveria ser obedecida. E no final, a intenção dele é trazer um contraste de fé, uma característica muito específica. Nós vamos ver lá no versículo 4, que distingue, difere a vida do crente da vida do descrente. Vamos juntos? Ok até aí? Deixa a tua Bíblia aberta. Primeiramente, nós vamos aprender com o alerta feito por João aqui aos seus leitores, um alerta de fé. Versículo 1, parte A e parte C. Fique esperto aí. Versículo 1, parte A e parte C, um alerta de fé. Ele diz assim: amados, não creiam em qualquer espírito. E no final do versículo, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Ok? Antes de nós entrarmos no texto de João, eu quero recorrer às palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, só escuta, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, porque Paulo vai trazer uma regra básica também, para a gente conhecer quando alguém está falando pelo Espírito Santo. Tem uma conexão muito forte com esse texto. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, diz assim: por isso eu lhes afirmo, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer, ouça, ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Meus irmãos, é elementar nesse texto o princípio de que somente pela ação do Espírito Santo alguém pode confessar que Cristo é o Senhor. É claro como água esse texto. No nosso texto, na carta de João, de 1 João, nós vemos o apóstolo tratando do mesmo assunto. E quando a gente vê tanto Paulo quanto João tratando de um assunto similar, nós percebemos que se tratava de um assunto recorrente na igreja. Era um problema que era urgente e precisava ser resolvido. Que problema era esse? Ensinos heréticos sob a batuta de
falsos mestres que estavam ali sendo pregados, infiltrados na igreja para corromper a fé dos cristãos no verdadeiro evangelho. Esse era um problema comum, era um problema recorrente, e não era um problema que vinha de fora para dentro. Veja o texto, não vinha de fora para dentro, vinha de dentro para fora. No final do versículo 1, aí na parte C, vai dizer que muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, numa ênfase aqui, esse verbo do sair, né? De que esses enganadores, eles saíam de dentro da igreja, eles estavam infiltrados. Quando nós pregamos lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 19, nós vemos lá o apóstolo dizendo que eles eram dos nossos, né? Eles saíram do nosso meio. 1 João capítulo 2, versículo 19. Então aqui ele reforça isso. Muitos falsos mestres têm saído pelo mundo. Nota o verbo aí, né? Que ele utiliza aí. A tradução do grego da NVI mostra que é uma ação contínua, um ato contínuo. Novamente falando sobre isso, né? Eles têm saído pelo mundo, ou seja, estamos falando de inimigos persistentes, inimigos que não descansam em tentar corromper a sã doutrina, em tentar corromper o evangelho. É o inimigo persistente, é o inimigo que insiste em trazer falsos ensinos para que as pessoas sejam desviadas da doutrina que o Cristo se fez carne, morreu na cruz e ressuscitou também em carne. Sobre esses tais falsos profetas ou falsos mestres, João traz um alerta de fé muito claro: não creiam em qualquer espírito, ele vai dizer aí, não creiam. Em outras palavras, ele está dizendo: não deem ouvidos a qualquer ensino que vocês ouvem por aí. Vamos entender melhor sobre quais espíritos João estava se referindo aqui. Quando a gente fala de um espírito, pensa-se um ser que não tem carne nem osso, é um espírito, não é isso? Por esse ponto de vista, existem espíritos bons, espíritos que servem a Deus e servem aos seus propósitos, e espíritos malignos que servem ao propósito do anticristo, para usar um termo que João usa aqui para classificar essas pessoas que pregavam sob o efeito ou sob a influência desse espírito para desviar as pessoas da fé. Ou seja, eles eram anticristos, opostos ao ensino de Cristo, opositores da doutrina de Cristo. Mas quando a gente fala de espíritos nesse texto aqui, eu prefiro ficar com a clareza do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele é muito claro e muito preciso quando ele diz o seguinte: a palavra espírito nesse texto, em vez de a gente viajar numa coisa muito transcendental, ele está se referindo a ensino, ensinamento. Ou seja, João faz um alerta de fé para a igreja, para que não creiam em ensinos heréticos propostos por falsos mestres, já que esses ensinos estão sob a influência do anticristo. Clareou, né? Bem mais claro. Nós já falamos aqui, meus irmãos, que ensino herético é esse. Já falamos que havia uma semente gnóstica aqui, que tentava plantar na igreja, entre os cristãos, uma falsa doutrina, questionando a divindade de Jesus, questionando a ressurreição do Cristo em carne. E o que aqueles enganadores faziam era uma espécie de combinação de doutrinas. Eles combinavam a filosofia grega com o cristianismo, misturava alhos com bugalhos, conhecimento esotérico, conhecimento místico com o evangelho, e ficava aquela salada toda ali. O que isso deve servir de alerta para a gente? Porque a gente olha umas igrejas assim e não vê uma coisa confusa, não é uma mistura, não é uma salada, não é um negócio estranho. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a heresia, ela nem sempre vem como uma negação ostensiva da doutrina. Não é assim. O ensino herético, ele pressupõe uma combinação, um ajuste amigável de pensamentos, um casamento, uma união estável, podemos dizer assim, uma união de mundos essencialmente antagônicos, mas que podem dialogar ali em nome de um objetivo. Qual é o objetivo? De trazer uma mensagem ecumênica,
que possa agradar a todos os públicos. A heresia ela é sutil, ela vem trazendo a sutileza da união de mundos antagônicos. Se a carta de João está sugerindo que havia aquele problema, se ele está instruindo aqueles irmãos sobre esse problema, para que eles estejam atentos, para que eles não creiam em falsos ensinos, isso quer dizer o quê? Que havia uma predisposição da igreja em acreditar nessas artimanhas do anticristo. E ainda hoje há misticismo, esoterismo, cartomancia gospel, mandinga, superstição, idolatria, como depositar a fé em objetos, em sabonete, em lenço, em arca, em templo. Tudo isso, meus irmãos, só serve para desviar as pessoas da verdade do Evangelho de Cristo. O problema é que o ser humano, meus irmãos, nós às vezes somos tão desesperados, às vezes estamos tão mal, estamos tão carentes, tão necessitados de que alguma coisa boa aconteça na nossa vida, que nos tornamos alvos fáceis desses falsos mestres, desses falsos pregadores do Evangelho. E aí, seja por não se dar ao trabalho mínimo de checar o que se ouve nas Escrituras, ou por falta de oportunidade de receber um ensino consistente, um ensino adequado, muitas pessoas são levadas a depositar a sua fé em coisas como oração forte, culto de libertação, corredor do milagre, a transferência de unção, uma campanha disso, intermináveis campanhas, de uma para outra, né? Campanhas para poder você receber a bênção, unção especial. E a necessidade do ser humano é o desespero, e às vezes a falta de se dar o trabalho de checar as Escrituras, se aquilo tem algum sentido. E aí a predisposição do brasileiro, né, místico-religiosa, contribui para esse tipo de coisa, contribui para que esse engano seja plantado nas igrejas, e junto com ele a superficialidade da fé. É o que acontece. Meus queridos, foi justamente por saber que o ser humano é complicado, que o ser humano é uma lástima, que o ser humano é preguiçoso quando se trata em pensar, que Jesus se fez carne e morreu na cruz para redimir os nossos pecados, porque nenhum de nós teríamos condições de abrir mão de nós mesmos, como Jesus fez, para morrer pelo pecado do outro. O erro é seu, você que pague pelo seu erro, não é assim que a gente pensa? Se Jesus pensasse assim, hein? O que seria de nós? O erro é de vocês, paguem pelo erro de vocês. Ainda bem que Jesus é Deus e nos ama. O alerta de João é muito claro aqui, meus irmãos, para a igreja do primeiro século e também para a igreja de hoje. Afinal, nós acabamos de falar, a ação dos falsos mestres, ela é contínua, e o alerta é claro: amados, não creiam em qualquer espírito, porque muitos falsos mestres têm saído pelo mundo, de dentro da igreja, diz o apóstolo. Se liga, irmão. Depois de alertar aí, João vem então com uma ordem expressa. Olha o texto, ele vem com uma ordem expressa, uma ordem de fé, parte B do primeiro versículo. Ele diz o quê? Mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. A tradução Almeida fala provem, ou seja, coloque à prova esse espírito para ver se eles procedem de Deus. Meus irmãos, engana-se aquele que pensa que pode haver um terreno neutro aí nessa história.
um meio termo entre luz e trevas, uma penumbra, né? Tipo aquela brincadeira do crente Raimundo, né? Que está com um pé na igreja, um pé no mundo. Um pé na igreja, um pé no mundo, crente Raimundo. Meus irmãos, aquele que está com um pé cá e um pé lá, está com os dois pés lá. Tem essa história. Isso não existe. Não tem esse meio termo. Não existe não. João dá uma ordem aqui para examinar se o Espírito procede de Deus, e ele não está estabelecendo meio termo aqui. Ou a pessoa propaga o Evangelho, o ensino que ele crê, e ensina a luz do Espírito de Deus, a luz das Escrituras, ou ele crê e pertence a Satanás, ensinando e vivendo de acordo com aquilo que é contrário ao que Jesus ensina. Só que é sutil. É sutil. É isso que João está fazendo, é um alerta. E agora ele vem com a ordem expressa: examine, prove. A ordem de fé aqui, meus irmãos, aquela que vai definir se o Espírito procede de Deus ou não, corresponde a isso, a examinar se as palavras, se as ações daqueles mestres, elas davam testemunho de Cristo, se elas davam testemunho das Escrituras. Saber a procedência, meus irmãos, do Espírito ou do ensino, é o objetivo aqui da ordem expressa de João. É como se ele dissesse assim: olha, virão pessoas até vocês, pregando algo parecido com o Evangelho, mas a doutrina é diferente daquilo que vocês aprenderam conosco, a doutrina é diferente daquilo que Cristo ensinou, é diferente das Escrituras. Examinem as suas palavras à luz da sã doutrina, e aí vocês saberão se eles são de Deus ou se eles são do anticristo. Em vez de uma fé ingênua, o que João estava dizendo? Não sejam ingênuos. Em vez de uma fé ingênua, os cristãos deveriam provar os espíritos para saber se de fato eles eram de Deus. E aí vale para nós esse mesmo entendimento. Vale o mesmo entendimento. O crente, meus irmãos, ele não pode ter uma atitude passiva diante daquilo que eles ouvem nos púlpitos. Não é muito comum os pastores falarem isso, não. Não é muito comum, não. É mais fácil você manter um rebanho cego, um rebanho conveniente, que não se pergunta, que não questiona se o alimento que está recebendo é escriturístico, se o alimento que está recebendo é um bom alimento ou não. É conveniente. Nem todo pastor chega e fala esse tipo de loucura. Tem gente que talvez, se estiver visitando, nunca mais volta nessa igreja. Aquele pastor é louco, está dizendo para eu não ir na igreja dele. Não, eu estou dizendo para você examinar se o que você está ouvindo é das Escrituras ou é do homem. É isso que eu estou dizendo para você. Eu não, quem está dizendo é João. Eu estou só repassando. Quem está dizendo é a própria Bíblia. Paulo vai ensinar, destacando a atitude lá dos bereanos em Atos capítulo 17, você conhece essa história, Atos 17, 11 e 12, que acolher o ensino de alguém que fala em nome de Deus, de uma forma passiva, sem questionar, não é sábio, não é sensato. Paulo vai destacar que aqueles homens lá de Bereia, homens e mulheres, eles eram sensatos porque eles examinavam aquilo que ele mesmo, Paulo, estava pregando. E aí é nesse ponto, meus irmãos, escuta, nesse ponto a fé cristã genuína deve ser distinguida de uma simples credulidade. Pode parecer contraditório aí, mas a fé, ela vai além de um simples ato de crer. Vou explicar. Uma fé saudável, uma fé sensata, ela examina a fonte antes de depositar a confiança na água que ela vai beber. Entendeu? Uma fé sensata e saudável, ela examina a fonte primeiro, antes de confiar na água que ela bebe. E a pergunta que nós devemos nos fazer, meus irmãos, é: o que nós temos por Cristo é uma fé sensata ou apenas uma credulidade? O que nós temos por Cristo é uma fé consistente,
que examinou as Escrituras. É uma fé que veio por uma pregação consistente, que realmente me trouxe alimento espiritual e me fez crer no Cristo vivo, que me fez crer no Cristo que se fez carne, que morreu para me redimir dos meus pecados. Essa fé é consistente, ou é só uma credulidade baseada em conceitos religiosos, ou talvez até em conceitos baseados em falsos ensinos que recebemos talvez em uma igreja? A gente precisa refletir, meus irmãos. A nossa fé não pode ser superficial, não pode ser mesmo. É disso que João está falando aqui, que a nossa fé, meus irmãos, seja alicerçada no Evangelho que salva, do Cristo que se fez carne, o Verbo que se fez carne, utilizando o termo que João usa lá no primeiro capítulo do seu Evangelho. O Verbo que se fez carne, Ele é o Senhor da vida, Ele é o Deus eterno, Ele vive. Que a nossa fé esteja alicerçada nesse Evangelho e não em nada parecido com ele. Depois do alerta aqui, primeiro um alerta, depois uma ordem expressa. Aí João vem com a intenção agora de trazer uma regra básica a ser seguida, uma tarefa para examinar, uma regra nessa tarefa de examinar a procedência do ensino. Ele vem com uma regra de fé, versículo 2 e 3, ele diz, versículos 2 e 3, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, futuro, e agora já está no mundo presente. Direto ao ponto, meus irmãos, aqui o texto é claro, direto ao ponto. A negação da encarnação de Cristo era uma evidência inquestionável, insofismável, de que quem pregasse isso, esse tipo de coisa, negar que Cristo se fez carne, era um falso profeta. Simples assim, era um problema lá naquela época, no primeiro século da igreja, na igreja primitiva. Aqueles falsos profetas estavam pregando sobre o espírito do anticristo, sob o espírito do anticristo. O ensino que eles propagavam tinha uma influência espiritual maligna, e não do Espírito de Deus. O texto vai logo direto ao ponto. Os falsos mestres gnósticos, meus irmãos, já falamos aqui, eles negavam tanto a divindade de Jesus, quanto a humanidade de Cristo. Não estou falando de Jesus. Eles negavam que Jesus homem não era Deus, e o Cristo não era o Jesus homem. Era uma coisa meio confusa. Eles negavam o Verbo que se fez carne, negavam a ressurreição de Cristo, negavam a morte expiatória, que Cristo morreu na cruz para remir os nossos pecados. Eles entendiam que o Cristo veio sobre o Jesus carne no batismo e deixou aquele corpo na hora da crucificação. Era uma mistura de crendices, porque também tinha uma função aí com a própria filosofia grega. Era uma mistura de judaísmo, cristianismo, com filosofia grega, que entendia que o corpo era mau, o corpo não era compatível com um Deus que era santo. Aí vem judaísmo na história e outras religiões. Então um Deus santo é incompatível com um corpo que é maligno. Era muito confuso. E João então é categórico quando ele diz: não me dê ouvidos a isso aí, não existe. Qualquer espírito que negar que Jesus Cristo Jesus é o Cristo que encarnou, que nega que ele veio em carne, o Deus vivo, ele é um anticristo, ou prega sobre o espírito do anticristo. Daí a confissão de fé, meus irmãos. Muitos perguntam por que isso, né? A confissão de fé é tão importante para discernir aqueles que são e aqueles que não são do Senhor. Precisa confessar. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas no momento aqui eu queria destacar um princípio. A confissão, o próprio texto já diz, o princípio da confissão: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. A gente vai falar um pouco melhor sobre esse princípio da confissão mais adiante, mas eu queria atentar primeiro aqui para esse veio em carne. Olha, veio em carne, o verbo aqui no passado, né? Veio em carne, traduzido
o verbo do grego que João usa é traduzido aqui como veio no passado, que mostra aqui um princípio doutrinário muito básico da encarnação, né? Ele veio em carne, mas ao mesmo tempo ele aponta para o estado atual de Cristo, no céu. Algumas pessoas perguntam assim, mas Jesus, como é que Jesus está no céu? É um espírito? O que você acha? Esse texto aponta para a natureza de Jesus hoje. Ele veio em carne, ressuscitou em carne, e hoje, além da natureza humana, ele tem uma natureza divina. Natureza humana, natureza divina, na mesma pessoa. Mas por que isso, pastor? É muito complicado isso aí. Não. Você pode perguntar assim, mas por que Jesus precisou vir em carne? Por que o verbo teve que se fazer carne? Meus irmãos, porque a natureza humana era essencial para que ele pudesse morrer na cruz. Cordeiro de Deus precisava ser sacrificado para tirar o pecado do mundo. Esse é o princípio da expiação, determinado por Deus lá no Antigo Testamento. Deus viu que o homem ia cair em tentação. Ele viu o homem cair em tentação, porque ele sabia, ele fez um ser capaz de pecar. Mas desde antes da fundação do mundo, né, nos diz lá em Efésios, ele nos amou. Desde antes da nossa queda, ele já tinha um plano de resgate de um povo para si, por amor, por graça, por misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. E o plano era o Cordeiro de Deus morrer na cruz para remir os nossos pecados, o meu e o seu, nosso. Aí um cético diria assim, mas que maluquice é essa? Como é que eu posso acreditar numa história dessa? Eu vou dizer, você não pode. E aí eu vou responder nas palavras de Paulo, aquelas que nós lemos lá no início, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 3, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Eu respondo aos céticos usando as palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 16 e 17. Simão Pedro fala para Jesus assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde para ele, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Aos céticos do Evangelho, eu respondo com as palavras do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Naquele culto, meus irmãos, lá em São Domingos do Maranhão, aquele homem não pôde crer, mas a filha dele pôde. Não sei o que aconteceu depois, não sei. Eu tive informações de que ela estava firme na igreja depois de um tempo, mas depois eu perdi o contato com o pastor de lá, mudou, eu não sei. Mas naquela noite, naquela manhã ela pôde confessar. Aquele homem não sei depois, porque a palavra diz, se o Espírito tocar, se Deus atrair, aí sim nós podemos confessar. Quando um cético te perguntar, como é que tu acredita no negócio disso? Se assim, não teve mérito em mim, foi Deus que me tocou para que eu acreditasse. À luz aqui dos versículos 2 e 3, é importante a gente ver isso, meus irmãos, ainda. Aqui, versículos 2 e 3, nós vemos o autor frisando uma regra básica aqui de fé. Uma regra básica de fé, que diz o seguinte, que por trás de cada profeta, ou seja, aqueles que pregam a palavra de Deus, estou falando daquelas doidices não, tá gente? Aquelas maluquices não, tá?
do eis que te digo, não é isso? Não é esse profeta, não é isso não. Falando de profeta, aqueles que pregam as escrituras. Por trás de cada um profeta existe um ensino, existe um espírito. A questão é saber, esse profeta é de Deus ou é um falso profeta? Porque por trás dele existe um ensino, existe um espírito. O profeta de Deus, ele prega as escrituras, ele prega inspirado pelo Espírito de Deus. O falso profeta, ele prega um falso ensino inspirado pelo Espírito do anticristo. Examine, é o que João está dizendo. É claro, meus irmãos, que o engano aqui é muito específico sobre a heresia gnóstica, né, que havia ali naquela época. Mas essa regra aí de discernimento de espírito, ela pode também, ela lança uma forte luz sobre o princípio da confissão. A gente vê aqui no texto, ou seja, confessar o homem Jesus como Senhor e Deus encarnado é uma prerrogativa dos verdadeiros crentes, aqueles que confessam que Jesus é o Senhor. Não é por menos que as escrituras elas dão tanta atenção para isso. A gente vê que o Cristo ressurreto, os apóstolos, eles viram, eles ouviram, eles tocaram, para mostrar muito claramente que a ressurreição era em carne também, havia um corpo ali. O historiador Lucas, cuidadoso, ele escreve o seu evangelho, livro de Atos também, baseado em muitos testemunhos. A gente vê logo isso lá no início do evangelho de Lucas, e ele vai dizer assim, nas palavras de Jesus, o Jesus ressurreto, Lucas 24, 39, vejam as minhas mãos e os meus pés, vejam, sou eu mesmo, estão ouvindo, né? Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. O Cristo ressurreto era de carne e osso também. João faz aqui em sua carta uma distinção, e aí é muito importante, entre conhecer e confessar. É muito importante isso. Não basta eu saber que Jesus é Deus, eu preciso confessar que Ele é o meu Senhor. Muitas pessoas dizem, eu tenho Jesus no meu coração. Ok, você sabe que Ele é Deus, mas você confessa que Ele é o Senhor da tua vida? Muitas pessoas dizem que confessam que Ele é o Senhor, mas agem como se Ele fosse. Ele é o Senhor mesmo, de fato. Há uma confissão genuína? Muitos espíritos malignos também sabiam, reconheciam a divindade de Jesus. Marcos capítulo 3, versículo 11 diz, sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante deles e gritavam, tu és o Filho de Deus. Espíritos imundos, aqueles espíritos sabiam quem Jesus era, mas não o confessavam, Muitos vêm nas igrejas e dizem, olha, Jesus é ótimo, eu me senti super bem naquele culto, mas e aí? Há uma diferença entre conhecer e confessar, e é muito claro nesse texto aqui. Da mesma forma, serve também para os pregadores. Muitos pregam em nome de Jesus, mas as palavras mostram confissão nisso? As palavras mostram que eles testemunham de Jesus? As palavras mostram que eles testemunham do Evangelho? As palavras são uma confissão de fé desses pregadores? Não é só pregar não, meus irmãos, a Bíblia é muito clara sobre isso. Muitos vão dizer Senhor, Senhor, e Ele vai dizer, eu não te conheço. Fizemos isso e aquilo no teu nome. Sim, mas você me confessou? Eu era o Senhor da tua vida? Escuta, os profetas de Cristo jamais apontarão holofotes para si. Eles vão apontar holofotes para a cruz, e para o Cristo que morreu na cruz, e para a obra redentora desse Cristo, e não para si. Entenda isso. João está falando disso, e aí ele faz um alerta, depois ele dá uma ordem, depois ele estabelece uma regra, tudo isso de fé, e agora ele vai fazer o desfecho, ressaltando aqui um princípio que vai diferenciar os que são de Cristo dos que não são, revelando um contraste de fé. Olha o que diz o versículo 4: filhinhos, vocês são de Deus
e os venceram. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. E o mundo aqui é interessante a gente frisar, o mundo aqui é diferente do sentido do mundo que está no versículo 3, tá? Lá no versículo 3, o mundo significa os lugares em que se habitam, né? Todos os lugares, na terra habitável, ali era o mundo lá. Aqui o significado é outro, está se referindo àqueles que não nasceram de Deus, e também um sistema anti-Deus que controla essas pessoas, incluindo os falsos profetas que João se refere aqui. Aquele que está nessas pessoas aí, incluindo os falsos mestres, é menor do que aquele que está nos nascidos de Deus, é o que o texto está dizendo. O contraste aqui, meus irmãos, é uma questão de fé, está vendo? É um contraste, é uma questão de fé. A chave da vitória aqui, podemos dizer assim, usar esse termo mesmo, a chave da vitória é a fé no Cristo encarnado, no Cristo que morreu na cruz, no Cristo que tomou sobre si os nossos pecados. Essa é a chave da vitória, esse é o contraste de fé, é aquilo que eu creio, é aquilo que me difere. Eis aí a arma, meus irmãos, é a arma que vence aqueles que estão no mundo, como diz o texto. Olha o que diz 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5, 1 João 5, próximo capítulo aí, versículos 4 e 5, o que é nascido de Deus, ele vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, o quê? A vossa fé. Versículo 5, quem é que vence o mundo? Ele pergunta, somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. O contraste é uma questão de fé, é isso que nos diferencia. O problema é que muitos cristãos creem na igreja, creem no pastor, creem na doutrina, creem no culto de libertação, creem na campanha, creem na unção, creem no corredor do sal, creem nisso, creem naquilo, creem em tudo, menos em Cristo. Aí não dá. Crê na água, crê que se o pastor orar e eu cair eu vou ser curado, crê em tudo, menos no Cristo que morreu na cruz para me salvar. Chega, gente, Cristo está voltando, chega de perder tempo com bobagem, isso não é o Evangelho. Não está na Bíblia. Parece. Examine. E não tenha medo de mudar. Não tenha medo de mudar o que você aprendeu errado. Olhe para as Escrituras e fique com ela sem medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. O verdadeiro amor estava na cruz. Pensar. O Cristo que habita na vida do crente, meus irmãos, é maior do que o anticristo, é maior do que os ensinos heréticos. Cristo que habita no crente é maior do que o que está no mundo. Aleluia. Nós vemos aqui o contraste evidente entre o falso e o verdadeiro cristão. Os falsos são governados pelo anticristo, por um espírito derrotado. Do anticristo, os verdadeiros procedem de Deus, são de Deus e são habitados por Ele. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus por isso. Mas a gente precisa entender uma coisa: não somos nós que vencemos o mundo, não sou eu que venci o mundo, Cristo venceu o mundo, Ele venceu o mundo. Nós somos fracos diante do mal, meus irmãos. Nós temos um inimigo chamado a carne, que nos inclina ainda mais para esse mal, para esse pecado.
Nós só podemos ter paz no mundo de tribulações quando Cristo vivo habita em nós. João 16:33, né? Digo-vos isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, não vocês. Em mim vocês podem ter paz. Se eu habitar em vocês, vocês podem ter paz. Só podemos ter paz nele. Isso não é falta de problema, não. Ou não é mesmo? Você sabe disso. As nossas fraquezas, meus irmãos, às vezes elas nos fazem sucumbir mesmo diante do mal, diante do pecado. Mas elas servem para que nós possamos experimentar a força de um Deus que é maior do que nossas fraquezas, de um Deus que nos faz forte nas nossas fraquezas. Quando o apóstolo Paulo, ele percebeu isso, ele glorificou o Senhor, e ele diz lá, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, mas não apenas nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, eu sou forte nele. Aleluia. Eu queria concluir, meus irmãos, dizendo que sim, nós estamos sujeitos ainda a sucumbirmos às nossas fraquezas, e por vezes nós somos surpreendidos pelas armadilhas dos anticristos que estão por aí. Somos sim. Mas os nascidos de Deus, meus irmãos, apesar das lutas, apesar das tribulações e até mesmo das derrotas que nós sofremos nesse mundo, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E essa também é uma ação contínua. Se o anticristo tem uma ação contínua para afastar aqueles da sua fé, ou para que eles não cheguem a conhecer essa fé, a nossa ação também é contínua. Nós não seremos vencedores quando Cristo voltar. Nós somos vencedores porque Ele já veio, porque Ele já morreu na cruz, porque Ele já tomou sobre si o pecado que me condenava. Nós já somos vencedores, essa ação já é contínua. E aí, meus irmãos, que fique para nós, para a prática da nossa vida, o alerta de fé de João, para que nós não acreditemos em qualquer espírito. Que fique como prática também a ordem: examine para ver se é de Deus, se não é de Deus, se procede de Deus, se não é de Deus. Que fique claro para a nossa vida, para a prática, a regra de fé, que é bem clara aí, para que a gente possa discernir aqueles que verdadeiramente confessam o Cristo que se fez carne, o Cristo que encarnou e morreu na cruz, para que a gente consiga discernir, que a gente creia nessa verdade, na verdade do Cristo encarnado, que ao mesmo tempo sinaliza um Cristo ressurreto também em carne, e que sinaliza para o nosso futuro na eternidade, num corpo glorificado à semelhança do nosso Rei. Glória a Deus. E por fim, meus irmãos, que fique a verdade que nos difere daqueles que estão no mundo. Aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. E esse é o contraste de fé, meus irmãos, que difere a vida daqueles que são nascidos de Deus, vencedores em Cristo, apesar das dores, apesar das lutas nesse mundo físico e também das nossas guerras espirituais. Nós somos vencedores em Cristo Jesus, o Cristo que venceu na cruz. Perseveremos, meus irmãos, nessa verdade. Cristo já veio, Ele habita naqueles que creem, e essa é a verdade que vence o mundo, a vossa fé. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, louvo teu nome, Deus, pela tua misericórdia. Sabemos o quanto, Senhor, ainda precisamos estar mais próximos de ti, do teu evangelho, o quanto precisamos examinar mais a nós mesmos, as nossas atitudes,
a nossa confissão de fé, aliar aquilo que nós dizemos e confessamos com a nossa prática. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, porque lidamos com um inimigo persistente, que não cansa em tentar enfraquecer-nos, ó Deus. Mas eu te louvo, meu Deus, porque a tua palavra é cheia de graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, porque tu usa teus servos, ó Deus, como usou o apóstolo João, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e tantos outros, ó Deus. Lucas, para escrever as palavras do nosso mestre, para nos lembrar, Senhor, quem nós somos nele, vencedores em Cristo Jesus. O contraste da fé que nos diferencia, Senhor, é obra da tua graça e da tua misericórdia. Por isso nós te louvamos. Nos ajuda, Senhor, para que não sejamos ingênuos, para que não sejamos meninos na fé, mas que também não sejamos soberbos de acharmos, ó Deus, que temos uma doutrina infalível, que temos uma interpretação sem falhas. A falha está no ser humano, Senhor, e continuamos falhando. Precisamos do teu Espírito para nos ensinar corretamente as Escrituras. Precisamos do teu Espírito para nos trazer humildade, Senhor, e cada vez mais dependência dele, para compreender a tua palavra santa e bendita, revelada para nossas vidas. Deus, eu te peço que sejamos uma igreja saudável, que tenhamos uma fé santa e saudável e sensata, Senhor, centrada na tua verdade e não em verdades de homens, Senhor. Nos ajuda, Senhor, assim eu te peço. E também te peço, meu Deus, nesse momento de oração, pelos irmãos que estão enfermos, enfrentando dificuldades, ó Deus, às vezes precisando ali, Senhor, do teu toque de cura, para fortalecer-nos nessa batalha, Senhor. Sabemos das dificuldades nesse mundo, e sabemos que tu és o Deus poderoso, o Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas, e que pode curá-los, ó Deus. Eu apresento a vida desses irmãos, eu apresento a minha vida, Senhor. Tu sabes também as necessidades que tenho enfrentado. Eu coloco todas elas, Senhor, as nossas fraquezas, diante de um Deus gracioso e que nos faz forte em meio à fraqueza. Por isso eu te louvo, Senhor, nos abençoa. Te louvamos e te agradecemos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.